Sabemos que a indústria esteve em peso ontem no Palácio do Planalto, mas como fica a situação do produtor rural brasileiro? Do outro lado da linha está Paulo Bertolini, presidente da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo, falando direto de Castro, no interior do Paraná. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Eu te pergunto qual o protagonismo, a influência do milho nos produtos que chegam às prateleiras dos supermercados. Bem-vindo. Olá, Ricardo, tudo bem? Bom, há um erro de diagnóstico da doença e do remédio que está sendo aplicado para essa doença. A inflação, ela é consequência da expansão monetária em função dos gastos públicos cada vez maiores. Então, os produtores agrícolas, eles não podem ser os culpados por essa inflação. O Brasil, no caso do milho, nós somos produtor, o terceiro maior produtor mundial de milho e o segundo maior exportador de milho. Nós temos mais de 30 milhões de toneladas excedentes, então não falta milho no Brasil. O nosso milho, ele é reconhecido mundialmente, são mais de 100 países que compram ele todos os anos pela sua qualidade e também porque é um preço competitivo. Então é um diagnóstico errado dizer que o preço do milho no Brasil ele é mais caro do que o preço do milho internacional, senão nós não exportaríamos. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o Brasil já importa milho principalmente do Paraguai. O ano passado foram cerca de 1.600.000 toneladas importadas do Paraguai. E não existem outros países para se importar milho. São três os grandes principais produtores mundiais de milho que exportam e que são responsáveis por 80% do comércio internacional de milho. É o Brasil, os Estados Unidos e a Argentina. Então, a gente pergunta, vai importar milho de onde? Se lá do Paraguai, pela proximidade aqui do mercado do sul do Brasil, que consome muito milho, viabiliza essa importação, não existe milho que chegue no Brasil mais barato do que o milho já produzido no Brasil. Então, a nossa preocupação está em que medidas mais drásticas no futuro venham a taxar, por exemplo, a exportação ou estabelecer cotas de exportação, quando, na verdade, o setor produtivo precisaria na redução, em si, de impostos sobre os insumos e as matérias-primas dos nossos defensivos, dos nossos fertilizantes. Aí sim, você conseguiria viabilizar a agricultura com um impacto bastante significativo e abrangente. Outro ponto também é nossos estoques de passagem são baixos porque nós não temos capacidade de armazenagem. Nós temos um déficit de capacidade estática de armazenagem de grãos de 120 milhões de toneladas. Quer dizer que não existe espaço para nós armazenarmos e carregarmos o nosso estoque, mesmo que o mercado futuro sinalize bons preços, por não ter espaço para armazenar esse produto. Então, pensar em trazer milho importado começa pela uma logística dos portos que hoje estão todas voltadas para a exportação de soja. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vai armazenar onde? O terceiro ponto, toda essa logística de caminhões até o interior do país custa caro. Então, isso é uma medida inócua, preocupante pelo um diagnóstico errado e pelo e um remédio também errado. Eles não escutaram o setor produtivo, eles chamaram entidades da indústria e do comércio, mas nenhuma entidade do setor produtivo foi chamada para essa discussão. Então quer dizer, Paulo, que na sua avaliação é mais crítica do que elogio para esse pacote de medidas, para essas ações. Exatamente, porque ela não vai na raiz do problema. A raiz do problema da inflação é a expansão monetária, e é um problema que o próprio governo gera. E não é um problema que os produtores estão gerando. Não falta milho no Brasil. Existe milho, existe excedente. O que precisa é estimular os produtores a produzir cada vez mais. E uma das formas de estimular é custos mais baratos. Nosso diesel, veja quanto que isso importa na cadeia logística como um todo, em termos de acréscimo de custo, né, e perda de competitividade. A outra questão é a questão dos armazéns que estão fora das fazendas.
só 16% da capacidade estática das fazendas estão nas fazendas. Então, nós temos uma logística cara que leva um produto ainda bruto, né, do campo, diretamente colhido, com umidade, com impureza, a longas distâncias, demandando mais frete, custando mais essa logística e encarecendo o nosso produto para esse mercado. Então, esse diagnóstico precisa mudar. Nós temos que mudar a forma de enxergar o Brasil de uma forma mais estruturada, de longo prazo, estimulando a agricultura, reduzindo custos e investindo, sobretudo, em infraestrutura, que começa na armazenagem dentro de fazenda, passa por rodovias, ferrovias e também estruturas de portos mais eficientes e maiores. Eu peço aqui a Então tá licença. bom. Priscila, eu sei que você tem uma pergunta Sim. para o Paulo e assim eu encerro a minha participação aqui de Brasília e você segue com o Mercado e Companhia e aqui a gente agradece a sua participação, tá, Paulo? Obrigado, Ricardo. Obrigada, viu, Ricardo, aqui também, pela essa oportunidade. Bertolini, um prazer falar com você mais uma vez. Prazer é meu. E a gente sempre, você trouxe bem isso, né? Diagnóstico e remédio que estão errados, né? Estamos só olhando, então, na ponta da cadeia, num ponto de vista da indústria, mas precisamos ir lá na raiz, lá no início. Será, Bertolini, na sua opinião, que medidas não seriam mais eficazes para melhorar as condições dos produtores rurais se a gente, por exemplo, também melhorasse os recursos de seguro rural para o enfrentamento das adversidades climáticas, que o produtor rural está ali à mercê delas, né? Não tem como a gente mudar isso. Será que também não seria uma maneira de proteger esse produtor rural, uma medida mais eficaz, na sua opinião? Sem dúvida. O Plano Safra, veja, recentemente foi cortado, né? Precisou de uma medida provisória ou emergencial para ele dar continuidade. Então, a estrutura do Plano Safra, a forma como se financia o custeio, os investimentos, em especial o PCA, que é da área de armazenagem, o seguro agrícola, que tem recursos muito pequenos, que dão segurança ao produtor a enfrentar os riscos climáticos que volta e meia aparece. Então, essa visão toda, ela precisa ser pensada de uma forma mais estruturada e mais profunda. E eu entendo que essas medidas que foram tomadas terão repercussão muito pequena no efeito do preço específico do milho. Na verdade, elas servem para desestimular, porque uma vez que o agricultor percebe que o governo está errando na causa do problema, está errando na solução desse problema, preocupa o que vem para frente, né? Como eu falei, vão taxar, estabelecer cotas de exportação, isso é muito preocupante, isso seria desastroso para o país. Então, o governo precisa olhar o custo da nossa produção, e o custo da nossa produção está em cima de tributos muito altos. Nós precisamos reduzir isso. À medida que isso se reduz, há um estímulo à produção, há uma oferta cada vez maior e há, obviamente, uma condição de mercado melhor. Estoques também, silos, em quantidade suficiente, permite que a própria iniciativa privada, vendo o mercado futuro Certo. positivo, carregue seus estoques. Não precisamos de entidades públicas administrando estoque público de uma forma que não é tão eficiente Correto. como a própria iniciativa privada poderia fazer, desde que tivesse estímulo, uma política pública mais agressiva para a construção de armazéns, por exemplo. Olha, Bertolini, muito obrigada pela sua disponibilidade. Nós vamos continuar nesse assunto. O Daúde já também está aqui presencialmente para poder discutir. E eu te agradeço. Um excelente fim de semana.